Boa noite a todos e todas. É uma alegria poder vir pela primeira vez aqui nessa sede do SEMA, já que eu estive inúmeras vezes na outra sede, lá no Recreio. Eu vou me apresentar, porque é importante que vocês saibam quem está falando, né? Meu nome é Adeilson Salles, eu sou natural de São Paulo, no litoral do Guarujá. Sou psicanalista, escritor, tenho 96 livros publicados. Lancei o 96º livro na Bienal do Minho, em parceria com o jornalista André Trigueiro, que foi essa obra aqui, O Grito da Terra. É um livro infantil que eu escrevi, nascido de uma conversa que eu tive com ele, e ele dizia, né, como pessoa engajada na causa ambiental, que a Terra estava gritando. Então ele me disse, isso em 2019, ninguém escuta o grito da Terra. E quando ele disse isso, eu parei, olhei para ele e falei, isso dá um livro. E quando eu voltei para casa, escrevi o livro, que se materializou, e nós lançamos domingo lá no Rio Centro, e eu fiquei muito comovido com o número impressionante de pessoas que nos buscaram para o autógrafo, e o que nos trouxe muita alegria. Então, eu sou um paulista aqui, aproveitando a oportunidade de ser útil, e agradeço a oportunidade que a espiritualidade me concede nesse instante, de poder me dirigir aos senhores e às senhoras. Nós percebemos nos tempos atuais, que a tecnologia nos encanta a todos. E todos nós nos beneficiamos da tecnologia. Eu, essa manhã, despertei com a minha filha. Eu tenho uma filha que mora em Berlim, a minha filha trans, Ana Carolina, que me tornou um homem melhor, um ser humano melhor, um pai melhor, um escritor melhor, um psicanalista melhor. E ela me ligou de manhã, porque nós não nos falamos no domingo, e ela queria me dar notícias de como ela estava. Então, a tecnologia fez com que a saudade que eu sinto da minha filha fosse abrandada por alguns instantes por aquela ligação que ela me fez. Então, a tecnologia hoje proporciona tudo isso. Faz com que o homem sonhe em saltar da estratosfera, ir para a Lua ou ir para outra possibilidade no espaço, para criar uma colônia, para continuar explorando o espaço. Isso tudo nos fascina. A tecnologia hoje faz com que o homem mergulhe no micro e em 1 ano e meio, 2 anos, consiga descobrir a vacina para uma pandemia. Isso também a tecnologia conseguiu e salvou muitas vidas, por certo, no planeta. A tecnologia também faz com que nós possamos mergulhar nas regiões abissais dos oceanos, para sondar, para escutar o que Deus fala para a humanidade através da natureza, embora o homem siga indiferente às bênçãos que todos os dias transbordam diante do nosso olhar. Tudo isso o homem faz com a tecnologia, mas muitas vezes o homem não consegue mergulhar no coração do filho, do garoto, da garota, do adolescente, do menino, da criança, que está sentado com ele, do lado dele, no sofá. Isso me espanta sobremaneira. Como nós temos facilidade em nos comunicar pelo WhatsApp, e como nós temos dificuldade, simplicidade para se comunicar pelo WhatsApp, e dificuldade para olhar nos olhos de um filho, de uma filha, e dizer assim, olha, eu te amo tanto, eu preciso tanto de você, me perdoe, reconsidere. Então, nós somos esses seres dicotômicos, em que expressamos um avanço tremendo na era tecnológica e ainda um comportamento pré-histórico, no comportamento afetivo, emocional com as pessoas. Então, nós vivemos um tempo hoje que desperta muito a minha curiosidade. No trabalho que fazia como psicanalista, a princípio eu atendia muitos adultos, depois eu comecei a atender muitos adolescentes. Como eu escrevo para todos os públicos, eu escrevo para crianças, escrevo para jovens, escrevo para pessoas adultas, o meu contato com eles é muito próximo. Nos congressos que eu viajo pelo Brasil, e que sou convidado para falar tanto nas escolas no meio espírita, como nos congressos para adolescentes, a gente tem essa proximidade. Só que, com o tempo, o número de pacientes começou a crescer no âmbito da adolescência. E eu comecei a aprender muito com eles. E eu percebi que nós vivemos um tempo hoje em que existe um outro tipo de orfandade.
Hoje nós temos os órfãos emocionais. Órfãos emocionais são aqueles adolescentes que têm os pais dentro de casa, mas não têm os pais dentro da vida. Nós estamos no mês Setembro Amarelo e todos os anos somos convidados a refletir sobre as questões que desenvolvem a ideação suicida, tanto no adolescente quanto no adulto, e infelizmente eu estava no Congresso do Distrito Federal em Brasília, e nós conversávamos, eu e o Alberto Almeida, nos bastidores. Ele me dizia assim: Adeilson, você acredita que já tem criança ligando para o CVV lá em Belém do Pará? Criança ligando para o CVV? Ligou uma criança lá outro dia e disse assim: ô moço, pede para o meu pai parar de bater na minha mãe. E uma outra criança, em um outro plantão, pediu: moço, pede para a minha mãe ficar em casa. Então, as agonias e as angústias humanas reverberam agora na vida do ser humano em todas as idades. Não existe mais faixa etária que esteja isenta da contaminação da ansiedade, das angústias e da falta de sentido para a vida. Mas a falta de sentido para a vida, ela existe à medida que a gente não se conhece. Para aqueles que conhecem, que já estudam a doutrina espírita, eu vou falar o nome do espírito. Para quem não conhece, fica aqui a sugestão até de leitura, né? O espírito Joana de Ângeles nos fala muito acerca do ser integral. Quem é esse ser integral? Somos nós. O ser integral é o espírito reencarnado, que se manifesta num corpo físico. Então, aqui na Terra, a gente se manifesta em 3 instâncias, a saber, 3 instâncias: espiritual, mental ou psíquica e física. Somos seres integrais. E essas 3 instâncias precisam caminhar em harmonia. Então, veja, não adianta você ir para a academia cuidar só do corpo. Não adianta você ir só para a universidade e cuidar só do intelecto, para querer virar PhD. E não adianta você querer ficar aqui no Maria Angélica só tomando passe, ou de joelho dobrado, porque também não vai resolver sua vida. Nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência humana. Por que as pessoas se angustiam tanto? Porque elas fundamentam a própria vida em algo que não lhes traz completude, sentido de vida, que faça com que as pessoas entendam, independente da idade, que nós precisamos do alimento material quando a gente toma café da manhã, mas a gente precisa desse pão espiritual que a gente veio buscar aqui agora. Não adianta vir buscar só o pão espiritual. É preciso cuidar do corpo e é preciso cuidar da mente. E aí, a gente está vivendo um tempo de tanto sofrimento e angústia que as pessoas estão perdidas, porque quando você fundamenta a tua vida só na busca pelas coisas que mexem com as tuas sensações, é muito difícil que o eu, espírito, prevaleça, porque a gente vive sob o mundo das sensações. Enquanto todas as sensações são atendidas, a gente vive bem. No instante em que a vida degringola de alguma forma, e que a gente não consegue lidar bem com as coisas que nos faltam, aí a gente começa a entrar em desespero e perde o chão sob os pés. Porque a gente não entende que a vida, ela não é só matéria, a vida não é só comida, não é só sexo. Tudo isso faz parte da vida, mas nós somos aqueles seres deseducados. Quando é sexo, a gente quer muito. Quando é para comer, a gente também quer comer muito. Mas tudo o que mexe muito, que revela excesso, esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Então é evidente que em alguns momentos, aqui na Terra, as dores são as mais variadas. Doenças físicas, doenças emocionais, a morte de entes queridos. E nessas horas em que a dor bate na nossa porta, é que a gente se volta para outras questões. Caso contrário, nós não estaríamos aqui hoje. Então, em algum momento, alguma angústia me visitou, alguma dor me convidou a refletir de maneira mais profunda sobre a vida, e hoje eu estou tomando uma atitude diferente.
E é claro, repetindo o que eu disse há pouco, como nós estamos em um mês em que nós tentamos trabalhar a conscientização das pessoas com relação ao real sentido da vida, que é o Setembro Amarelo, nós precisamos falar dessas situações mais agudas e mais profundas. Eu dizia há pouco, né, a doutrina espírita ela não veio aqui na Terra para salvar ninguém. Não é proposta de salvação, é proposta de educação, de ressignificação da vida. Então eu gostaria de tecer alguns comentários para que a gente começasse a ressignificar, não a nossa relação com os nossos filhos, crianças ou adolescentes, mas até a nossa relação com os nossos pais, mesmo que eles não estejam mais aqui na Terra. A gente tem que começar a ressignificar o nosso olhar. Então a gente tem como visão clara da vida aqui, e é o que se deseja, a maioria das pessoas deseja para os filhos, é que eles tenham sucesso. Então a gente não educa os nossos filhos para que eles possam ter uma vida empática com o meio no qual eles estão. Nós educamos os nossos filhos para competir. Então, é evidente que, em se tratando de formação aqui no Brasil, quando a gente quer dar a melhor formação, a gente coloca na escola mais cara. Porque no Brasil, educação é sinônimo de escola cara. Não é assim, gente? Não é assim? Se vocês responderem logo, vai acabar logo, viu, gente? Educação no Brasil é sinônimo de escola cara. Eu desejo que o seu filho obtenha a melhor formação acadêmica. Eu vou desejar mais coisas boas para os seus filhos. Eu desejo que eles estudem nas melhores universidades do Brasil. Que eles estudem, acho que aqui no Rio de Janeiro, a Universidade Federal, é isso? É o UERJ, que é a melhor universidade. Desejo que eles estudem a USP, puxando a brasa para a sardinha lá de São Paulo, na minha terra. Desejo que eles estudem na Unicamp, no ITA, nas melhores universidades. Eu desejo mesmo que os vossos filhos estudem em Harvard. Desejo que eles estudem em Stanford, em Cambridge, em Oxford. Desejo de verdade. Mas eu desejo que para que os seus filhos possam chegar nessas universidades, eles tenham uma formação ética-moral. Porque não adianta estudar em Harvard, não ter estrutura ética-moral. Porque quem é muito inteligente e desponta na área do intelecto, não tem balizamento moral. E pode se tornar um déspota ou um candidato em potencial ao suicídio. Então a gente tem que começar a ressignificar que tipo de educação que eu quero para o meu filho. A melhor que ajude-o a ter uma estrutura intelectual que permita que ele possa se estabelecer profissionalmente, contribuir para o contexto no qual ele vive, contexto social. Mas eu desejo também que quando o não chegue para o meu filho, ele tenha estrutura para entender, porque a maioria não tem, de que a vida na Terra é cíclica, que existem momentos de dor, momentos de alegria, momentos de sofrimento, momentos de angústia, momento em que a gente tem que se despedir de pessoas que nós amamos. E a gente não pode perder tempo em tudo que nos é apresentado como um grande banquete, porque a vida é um grande banquete de possibilidades, em que a gente abandone esse banquete que nos é oferecido. Por isso que, quando eu afirmo, o homem salta para a estratosfera, mas não salta no sofá de casa por coração do filho, eu falo isso com muito pesar, porque a maioria dos adolescentes que eu estava atendendo eram órfãos emocionais. Tinham pais dentro de casa, mas não tinham pais dentro da vida. Por quê? Por causa da ideia ainda equivocada. O assunto é muito complexo. É a primeira vez que eu venho aqui, a palestra vai até às 11 da noite, não é isso? Ele já me olhou assim, não é não, viu gente? Não é não. Vamos estabelecer alguns raciocínios para que nesse tempo que eu tenho, que não é muito, a gente possa passar informações que ajudem as pessoas a refletir. Se você voltar para a sua casa hoje, você vai voltar, se você entrar no Google, dá uma busca lá no Google das crianças do início do século passado, 1910, 1920. Peça para ver as imagens dessas crianças. Você vai perceber que essas crianças estão vestidas exatamente iguais aos adultos.
as mesmas roupas. Porque era moda? Não, não era moda. É porque as crianças eram vistas como mini-adultos. Ninguém entendia, e isso só se foi compreender com o avançar da psicologia, a psicanálise, Freud, que chegou para desvendar muitas coisas para nós, que a criança ela tem um desenvolvimento psicológico específico. Portanto, ela tem uma capacidade cognitiva específica. Portanto, ela vê o mundo de maneira própria. Portanto, ela tem sofrimentos emocionais próprios, que podem se manifestar na birra, no grito. Mas a gente que é adulto, e nós somos educados e evoluídos, está se jogando no chão, está com birra, vamos cortar no chinelo, que resolve. E a gente faz isso. Quando a criança chora, ela é impedida de chorar. Se você encontra um adulto, você abraça e diz assim para ele, por favor, não chore. Vai passar, tudo vai ficar bem. Isso a gente faz com os adultos. Quando você encontra uma criança, você fala, engole o choro. Isso é frescura. E aquela famigerada frase machista, homem não chora. Então, eu estou falando, minha gente, de situações, porque todo mundo aqui está entupido, viu? De lágrimas que não chorou. Todo mundo aqui foi impedido de viver emocionalmente dentro do contexto familiar. Porque a educação proposta, que eu espero que um dia mude, é a educação do desrespeito à criança. Não pode manifestar emoção. É claro que a criança não sabe falar, eu acordei hoje tão melancólica. Você não vai ver nenhuma criança dizer isso, porque ela não sabe. Porque ela não conhece o que sente, mas ela sente. Quando um adolescente procura o pai e a mãe para falar, hoje eu estou triste, isso é frescura. Pega aqui um iPhone para você. Porque a gente acha que filho é assim. A gente passa para os nossos filhos o desrespeito que tiveram conosco. Nós traumatizamos os nossos filhos da maneira que nós somos traumatizados. Mas meu pai era muito bom para mim e a minha mãe. Eu não estou dizendo que eles não eram bons. Mas eles também eram outras criaturas traumatizadas. Porque a educação, nesse viés do desrespeito do campo emocional das pessoas, faz com que a gente cresça sem um sentimento de pertença à família. Eu não posso dizer que estou triste. É feio. Imagine você, quando meu filho falou assim para mim, pai, eu sou filha, eu não sou filho. Eu olhei assim para ele, você é filha? É, eu sou filha. Eu falei, tá, mas vai mudar o que no amor que eu tenho por você? Eu te amo. Onde você não for bem-vindo, eu também não sou bem-vindo. Onde você não for aceito, eu também não sou aceito. Mas me perdoa, porque eu viajo o Brasil inteiro falando para os pais prestarem atenção nos filhos e parece que eu não prestei atenção em você. Não, pai. Foi bem cristão comigo. Não, pai. Não se preocupa, não. Mas eu pus, de certa forma, sem o gesto em si, mas mentalmente as mãos na cabeça. Mas e o meu filho? Meu filho morreu. Morreu. Aquele que eu idealizei morreu. Mas eu não tive nem tempo de chorar o luto. Sabe por quê? Porque eu tinha que cuidar da minha filha que estava nascendo. Era para ela que eu devia olhar. Mesmo que aquela situação desconstruísse aquilo que eu entendia, o que eu entendia não importava mais. Porque chega no momento em que nós, pais, precisamos entender que nós somos facilitadores da vida dos nossos filhos e não proprietários. Enquanto a gente tem a percepção de que eles têm que corresponder ao modelo que a sociedade me vende, vai haver conflito, vai haver angústia, vai haver construção de ideação suicida, vai haver sofrimento. Eu sei que o que eu estou falando é forte. Não dá para se digerir de uma hora para outra. Mas a gente precisa começar a ressignificar. Deixar de lado o autoritarismo, do grito, do adjetivo, a mazela
que traz dores terríveis, que é a comparação. Comparar os filhos com o irmão, comparar com o filho do vizinho, isso é uma desgraça na vida da estruturação psicológica dos nossos filhos. Então, eu vou fazer uma pergunta, mas ninguém precisa me responder. Você conhece seu filho? Tem certeza que conhece? Tem certeza? Será que conhece mesmo? Ou o seu filho corresponde e atende ao modelo da legislação doméstica? Pense. Nós somos muito seguros de dizer que conhecemos, sabemos não. Conhecemos até um determinado ponto. Então a gente tem que ressignificar o nosso olhar, pensar. Mas escuta, e o meu pai que gritou comigo? E o meu pai que me adjetivou? Eu pensei isso muito tempo do meu pai, que durante a vida toda me abraçou 3 vezes. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria abraçado ele todos os dias. E durante um tempo eu transitei por um deserto muito grande, onde eu dizia para mim mesmo, mas o meu pai não gosta de mim. Ele não é afetuoso, não é afetivo, não é amoroso. Não gosta. Fiquei nesse deserto. Depois de um tempo, eu falei assim, mas será que eu consigo olhar para além desse personagem que é pai? Aí eu fui olhar. Aí eu me deparei com um ser humano que perdeu a mãe aos 2 anos de idade, que não foi criado pelo pai. O que ele tinha para me dar? Nada. A gente precisa olhar para além dos personagens. Parece que existem alguns arquétipos dentro da sociedade humana, né? Arquétipos são modelos instituídos, modelos em que o pai não chora, em que o pai sabe tudo, em que o pai não pode sentar no colo do filho e ser aconchegado pelo filho ou pela filha. Eu tenho que ter autoridade, mas a autoridade, ela advém, não do grito, não da imposição, do xingamento ou do adjetivo. A autoridade, ela advém de uma convivência respeitosa em que existe um sentimento de pertença. Ah, Deilson, então você é amigo do meu filho. Não, meu camarada, não precisa ser amigo do seu filho. Seu filho já tem muito amigo na escola, precisa de pai, com P maiúsculo. Esse universo que eu vos trago está dentro de todo o contexto que a gente percebe hoje na sociedade com relação às questões de suicídio, ao vazio existencial e a dificuldade que a gente tem de, no sofá, na sala da nossa casa, nos aproximarmos desses corações que nós amamos tanto e que temos dificuldade de manifestar o nosso amor. A razão da vida é o amor, não tem outra. Especialistas da área do comportamento humano asseveram que uma pessoa é feliz por 15 dias quando compra um carro novo. 15 dias. Mas eles asseveram também que alguém que cuida de um pai com Alzheimer é feliz o resto da vida. Então são as nossas escolhas que determinam a nossa saúde mental e emocional. A partir daí, a gente vai para os nossos filhos para tentarmos construir pontes de relacionamento. Estabelecer um novo momento, porque às vezes como pai a gente fica dentro da trincheira das verdades absolutas que são nossas e não saímos. E os filhos ficam dentro da outra trincheira. Meu pai tem que atender tudo que eu quero, meu pai isso, aqueles arquétipos, aqueles modelos. Ninguém faz um movimento de sair da trincheira para se aproximar no coração. Eu tenho contado essa história nos últimos dias. Todas as palestras que eu faço, não poderia deixar de contar aqui, nessa noite, em que agradeço imensamente a oportunidade. Eu fui fazer uma palestra em Brasília, numa escola, para adolescentes. E quando eu estava terminando a palestra, terminei, a diretora me abordou e disse assim, você poderia ir até a sala dos professores, porque tem uma garota lá que não para de chorar. Eu fui até lá, chegando lá a menina soluçava como criança, eu levei um tempo para conseguir acalmá-la,
E depois que ela se acalmou, ainda entre um soluço e outro, eu perguntei para ela: meu bem, o que está acontecendo com você? Por que você está chorando tanto? Aí ela me disse: é o meu pai. Mas o que tem o seu pai? O meu pai, ele nunca está sóbrio para ouvir eu dizer para ele: eu te amo, papai. O meu pai nunca está sóbrio para ouvir eu dizer: eu te amo, papai. A fala dela me marcou, não é? E naqueles instantes eu queria ajudá-la de alguma forma. Ela acreditava na inocência dela, que se ela dissesse para o pai, no momento de sobriedade: eu te amo, que ela conseguiria resgatar o pai daquele abismo em que o alcoolismo o havia lançado. Então eu perguntei a ela quanto tempo o pai dela bebia. Ela disse: desde que eu me entendo por gente, meu pai bebe. Você acha que você vai mudar seu pai? Eu faço uma pausa para perguntar para os senhores e para as senhoras: você acham que vão mudar a pessoa que você ama e que não corresponde ao amor que você tem e dá? E ela me respondeu: não. Já que você não consegue mudar seu pai, eu vou te propor então que a partir de agora você mude o jeito de olhar para o seu pai. Seu pai é doente, é dependente. As pessoas que se viciam, que entram no processo de dependência, sob qualquer expressão, elas perdem a capacidade cognitiva. Elas não conseguem atinar nem com a estrutura de afetividade que um agrupamento familiar tem. E o seu pai está nessas condições. E o que eu faço? Ama seu pai. Mas como é que eu vou amar se ele não me escuta? Quando ele estiver dormindo, e mesmo que ele tenha chegado em casa embriagado, você vai lá, passa a mão na cabeça do seu pai e fala para ele: papai, eu te amo. Dê amor. Mas não exija que ele esteja sóbrio para olhar nos seus olhos, já que ele não consegue agora. Dê amor. Ele não vai ouvir porque o corpo está anestesiado pelo álcool, mas o espírito vai. Dê amor, dê afeto sempre. Mas a gente exige uma série de protocolos para gostar das pessoas. Para que a correspondência se dê de uma maneira em que nós entendamos: agora eu dei meu amor, mas a gente quer, no fundo, retribuição. A gente quer retribuição, porque a gente acha que assim o amor faz efeito. Não, o amor sempre faz efeito quando a gente dá, quando a gente tem uma atitude despojada. E é preciso que a gente tenha essa ideia mais clara para que a gente possa ampliar os horizontes da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual. Eu disse no começo da nossa fala que nós somos seres integrais. Espíritos se manifestando aqui, a mente, o psiquismo e o corpo. E essas três instâncias, de alguma sorte, precisam ficar em harmonia. Então, vá caminhar, vá para a academia, vá comer bem. Não é? Vá ler, vá estudar. E vá manter sua conexão com o sagrado, porque nós precisamos do alimento espiritual. A pergunta que eu mais respondo em todos os lugares que eu vou no Brasil: por que o jovem não fica na casa espírita? Não é interessante essa pergunta? Posso ser sincero? Porque é muito chato. Porque não tem assuntos de interesse para o universo do adolescente. Não se trabalha temas, e nós poderíamos adaptar o Evangelho para as angústias do adolescente. Eu, desde que comecei a escrever para adolescentes, alguns anos atrás, sempre tive a preocupação de levar o Espiritismo numa linguagem adequada ao entendimento deles. Então eu lancei o Paulo Estevão para jovens, pela Federação Espírita Brasileira e pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Lancei o Leon Denis Fala aos Jovens, que muitos espíritas não sabem quem foi Leon Denis.
E era o regra 3, estava sentado no banco. Se Kardec se contundisse, ele entrava em campo. Estava no aquecimento. Mas era a realidade. Ele estava pronto para seguir com o trabalho da codificação, caso Kardec não conseguisse. Aí eu escrevi Nosso Lar em Verso, para adolescente, com ilustrações em mangá, tem o prefácio do Divaldo. O Paulo Estevão tem o prefácio do Haroldo. Então, a nossa preocupação é ter uma linguagem que se adeque à dor do adolescente e à dor da criança. E não cometer o erro que cometeram comigo e que eu cometi com as minhas filhas, não respeitando o universo deles. Então, por que eu acho interessante? Nós precisamos, né, uma das coisas que eu falo de norte a sul do Brasil, nós precisamos ter atendimento fraterno para adolescentes. Mas não é para catequizá-los, não. É só para ouvir. Atendimento fraterno para adolescente não pode ser igual de adulto, porque adulto muitas vezes quer resolver o problema do outro. E muitas vezes as pessoas só precisam ser ouvidas. No livro Opinião Espírita, existe uma mensagem de Emmanuel, que tem o título de A Arte de Ouvir, se eu não me engano. E no primeiro parágrafo, Emmanuel diz assim: existe um tipo de beneficência muito pouco praticado hoje em dia, que é a arte de ouvir. Então, se você conhece seu filho, imagino que você não fale com ele. Porque pai que só fala com o filho não conhece o filho. O pai que conhece, pelo menos sonda o coração do filho, ele não fala, ele conversa. Se você conversa, você para escutar o que eles têm para dizer. E se eles nos procuram na casa espírita, é porque eles estão precisando dizer. E se não tem quem ouça, eles vão embora, não vão ficar. Porque a gente precisa dizer para eles, com relação a um mundo que a gente vive hoje, olha, isso aqui, qualquer adolescente acessa conteúdo pornográfico, melhor, qualquer criança. Então a gente precisa dizer para o adolescente, como dar um exemplo prático. Eu escrevi um livro em 2013, junto com adolescentes em Recife, na Federação Espírita Pernambucana, em que eles me perguntaram, com quantos anos eu devo começar a fazer sexo? Aí eu olhei para eles e disse assim, olha, acho que vocês não deveriam fazer na adolescência. Mas olha para a cara do tio, vê se eu sou tonto e não sei o que vocês já estão fazendo. Se já estiver fazendo, vamos conversar de maneira madura, responsável, orientar. Ou a gente deixa eles à mercê do Google, à mercê de tudo que a sociedade vende como felicidade. Por isso que a educação tem um papel a cumprir. Para nós que somos pais, avós, nós temos que ressignificar aquilo que é educação, aquilo que a gente quer para os nossos filhos, aquilo que a gente quer para nós mesmos, aquilo que a gente não conseguiu digerir ou resolver com os nossos pais. É importante ter um olhar, e a reencarnação, a lente da reencarnação é isso, um olhar diferente para compreender a criança e o adolescente, mas ao mesmo tempo um olhar na direção dos nossos pais, para entender que eles deram aquilo que eles tinham para dar. Que eu não posso seguir adiante alegando, eu não sou feliz porque o meu pai foi isso, porque a minha mãe foi aquilo. Parar de usar bengalas e muletas psicológicas, onde a gente responsabiliza os outros e não toma responsabilidade da nossa vida para nós mesmos. É um tempo de angústias, meus amigos e minhas amigas. É um tempo de angústias. E eu tenho certeza que todos nós queremos ter uma vida mais leve, mais serena. Não é uma vida de santo, nem de beatitudes. É uma vida de ser humano. Muita gente ainda acredita no viés, eu preciso evoluir espiritualmente. A nossa evolução espiritual, ela é diretamente proporcional à nossa humanização. Nós precisamos nos tornar seres humanos melhores, mais bonitos, mais elegantes, não dentro do SEMA, quando sairmos daqui. Eu tenho vivido uma experiência muito interessante que acabou virando hábito e tem felicitado muito a minha vida. Você para o seu carro no posto para abastecer, o frentista vem e ele está esperando você dizer, bota 100, bota 50, completa, não é assim? E eu comecei a viver uma experiência muito agradável. Todas as vezes que eu vou abastecer o carro eu tenho feito isso.
Ele se aproxima, olha para mim, eu dou um sorriso e pergunto, qual é o seu nome? Alguns se assustam. Ontem eu estava viajando, quando foi que eu estava vindo para o Rio? Sexta, né? Eu vinha sexta-feira, viajando, parei num posto para abastecer, e eu vi o nome do garoto que veio me atender, estava virado a funcional dele. Eu pedi, qual é o seu nome, que eu não estou enxergando? Aí ele falou, Liedson. Eu falei, Liedson, nossa, centroavante do Flamengo, já foi do Corinthians, já jogou no Sporting de Lisboa. Ele olhou para mim, sorriu. O senhor quer que eu abasteça? Eu gostaria que você abastecesse. Quer que eu lave o vidro? Não, não precisa. Menino, já acabou o tempo? Jesus amado, faltam 5, né? E eu disse para ele assim, e fui tratando ele, dando a ele um sentimento de pertença na relação, tratando ele com o respeito que ele merece. Quando eu terminei todo o trabalho, abasteci, ele falou, você é muito simpaticão. Aí eu falei, que delícia ouvir você dizer que eu sou simpático. Então veja, seja no restaurante, no posto de gasolina, o gari que nos atende todos os dias, nós precisamos nos tornar pessoas mais elegantes. Não é usar uma roupa de marca, é ser pessoas mais bonitas. Pessoas bonitas se respeitam. Entram no elevador, se cumprimentam. As pessoas entram, fica cada uma num canto do elevador, pedindo para não entrar a quinta, para não ter que olhar para outro ser humano. E quando a porta abre, parece que sai fugido. Eu disse no início da nossa fala, encaminhando para o encerramento, antes que ele levante outra placa ali para mim, que nós precisamos dar um sentimento de pertença, porque a gente salta para a estratosfera. Você fala com a sua filha em qualquer parte do mundo, com seu filho, mas não consegue muitas vezes pedir perdão dentro de casa e ressignificar a sua vida. A saúde do espírito, a saúde emocional, a saúde do ser humano reside nessas coisas simples. O homem fica procurando Deus dentro dos templos de pedras, e Deus fica procurando corações de boa vontade para erguer o reino dos céus. Na hora das dificuldades, não desanime. Mas Adeilson, está tão difícil, mas não desanime. A tempestade está intensa, se abriga. Espera um pouco que vai passar. Ora, mas eu tenho orado tanto. Continua orando, meu irmão. As tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volta ao teu templo interno, abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te, alegre e conformado. Ouve o teu coração em cada prece, porque Deus responde em ti mesmo e te esclarece, sob a voz eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção. Eu escrevi nesse livro, Inimigo Íntimo, a seguinte frase: o cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e querer fugir de casa. Mas não é a casa de alvenaria, é a nossa casa íntima. Não há tempo para a gente prosseguir. Eu quero agradecer muito, muito mesmo a oportunidade. Tem algumas obras nossas ali, evidente que não tem todas, né? Esse aqui em especial é um livro que eu escrevi com 28 histórias infantis. O Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos, aí eu resolvi escrever e consegui, com a ajuda espiritual, uma história infantil para cada capítulo. Agora o seu filho não será mais torturado de você abrir o Evangelho de Kardec e perguntar para ele se ele entendeu alguma coisa. Você pode abrir o Evangelho de Kardec e abrir uma história correspondente ao capítulo, não é? Um livro que é lindíssimo, para fazer o Evangelho com a criança, que é muito mais agradável, tá bom? Tem aqui o Anjos, que é uma história de aventura para adolescentes, com ilustrações em mangá. Tem o livro que eu lancei com o André,
que é O Grito da Terra. Tem Os Jovens Demais para Morrer, que é um romance para adolescente, que virou peça de teatro, né? Uma história muito legal de uma garota, filha de um oficial nazista, que se apaixona por um adolescente judeu. Chega de spoiler, né? Tem esse aqui, que é o Vossos Jovens Profetizarão, que é propício para esse mês. Esse livro começa com uma palestra no mundo espiritual, é um livro psicografado, em que adolescentes que se suicidaram e adolescentes que desejam se suicidar vão, depois que dormem, né, desprendidos do corpo físico, vão ouvir uma palestra, e quem profere a palestra sobre suicídio para eles é a médium Ivone Pereira. E o livro, que não está aqui, Ainda Existe Esperança, que foi o primeiro livro do Luiz Sérgio que eu lancei, que foi roteirizado para o cinema, está em fase de acerto com as produtoras para ser produzido. Fala dos bastidores espirituais das escolas e das reuniões de evangelização. Que Jesus possa abençoá-los imensamente, os vossos lares sejam abençoados, porque é tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, ou se é um ninho, ou se é uma casa no caminho, ou uma tapera na favela, um bangalô, seja lá o que for. Mas o importante é que dentro dele exista a figura do amor. Do amor de mãe ou de pai, de esposa ou de marido, a presença de um filho ou a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para agasalhar, nem aí reclamarei, pelo contrário, eu te direi: muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Que Deus abençoe as vossas famílias.